Bem, pessoal, família, aqui está o momento exato, aos 25 minutos, certo? Aonde o Hulk vai bater a falta. Olha para você ver a linha de meio de campo, bem próximo. Olha para você ver que o Rafael Cabral não quis barreira, pensou que estava beleza. Bem, nesse momento, todo mundo já achou estranho. O Hulk, no último clássico que teve pelo Mineiro, tinha feito um gol ali, ó, na lateral, onde praticamente perto daquele bandeirinha que tá aí, ó, no fundo aí. E o Rafael Cabral aceitou e a bola entrou. Ah, não, mas foi um caso à parte. Bem, agora em outro clássico, agora pelo Brasileiro, o Cruzeiro aceita novamente, o Rafael Cabral aceita novamente uma falta, quase de meio de campo, sem barreira. Ele teve o tempo todinho de percurso da bola até chegar no gol e ele aceitou. Bem, o Cruzeiro tomou um gol de um Atlético que veio bem enfraquecido devido à derrota pro Corinthians, porque o Atlético estava com a classificação nas mãos na Copa do Brasil e saiu para o Corinthians, perdendo de 2-0 e perdendo os pênaltis. Duas chances de se correr atrás e mesmo assim foi desclassificado. O Cruzeiro foi desclassificado pelo Grêmio, pela Copa do Brasil também, no mesmo dia. Porém, o que acontece? O Cruzeiro, quando foi desclassificado, todo mundo, todos os órgãos da imprensa falou que o Cruzeiro jogou melhor, jogou como nunca e perdeu como sempre lá pro Grêmio. E foi a mesma coisa. Nesse jogo, o Cruzeiro teve 19 chances de gol, o Atlético 7. Enfim, mais tempo de posse, enfim. E perdeu. O Atlético, quanto ele já entrou sem o Pavon, que era um dos principais jogadores dele também nessa temporada, a gente fala assim, deu uma enfraquecida. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro entrou com o Bruno Rodrigues, que para o Cruzeiro é o principal jogador nessa temporada. Mas o próprio jogador depois falou que tomou 2 injeções, não sei de que lá, deve ser para sentir doce, ele é para quê? No final lá na reportagem. Enfim, todos os jogadores do Cruzeiro estavam jogando em grupo. Futebol nada mais é que jogar em grupo, porque ganha um, ganha todos, perde um, perde todos. No último jogo, o erro foi do zagueiro, né? O Oliveira lá. Só que acontece o seguinte: quando o Oliveira errou, muita gente jogou a culpa nele. Mas esqueceu de uma coisa, ele saltou a bola realmente, olhando para o chão, enfim. Mas do tempo que ele saltou a bola, que ele jogou pro Castan, o Castan não foi na bola. Depois a bola cruzou ali aquela área ali, a grande área. E esse tempo todo, o Rafael Cabral também não se posicionou direito. E a bola entrou. Aí a gente fala só do erro lá, né, do zagueiro. Mas naquele lance, o goleiro, o Rafael Cabral, já tinha errado. No jogo contra o Atlético no Clássico, ele tinha errado, que a bola foi de bem de longe. E hoje novamente. Bem, mas como o erro, o futebol é coletivo, quanto erra um, erra todos, quanto acerta um, acerta todos. Bem, o que acontece? O Cruzeiro novamente errou nesse jogo. Novamente entregou o jogo para o Atlético. O Atlético também estava vindo de cobranças, porque o torcedor atleticano, eu até tinha comparado isso, foi lá na Cidade do Galo, cobrado com o dedo, deu aquela encoxada nele, enfim. E o Cruzeiro, os torcedores cruzeirenses foi o contrário. O Cruzeiro foi desclassificado, eles lá em Uberlândia, foi até a recepção da chegada do Cruzeiro lá no hotel. E aí o Pepa até carregou a criança, assinou camisa, tirou fotos. Aí os torcedores chamavam os jogadores que estavam entrando, que estavam saindo de dentro do ônibus. Os jogadores estavam com preguiça de ir até lá. Eu vi jogadores abanando o dedo falando que não, mas tudo bem. Tirou com as fotinhas disfarçadas, entrou. Por quê? O torcedor tá jogando junto. Tanto é que você vê que o Pepa foi lá, entendeu? Aí foi o que eu falei no outro vídeo. Eles foram, deu apoio ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro, o que tá acontecendo com ele? Tá tirando de dentro de campo o jogador que tá fazendo a melhor partida. E aí a torcida, eu não sei se é falta de conhecimento, se não é observar direito, o melhor jogador do Cruzeiro em campo ontem era o Wesley. Ele estava correndo atrás e tentando fazer as jogadas, porém eles tiraram ele novamente. Colocou lá o Stênio, que pouco fez no jogo. Bem, a gente tem que pensar o seguinte:
O jogo é julgado e lambaria é pescado. A partida é uma partida que todo mundo tem que participar. Sabia que esse jogo é um clássico. E depois de um clássico, o Cruzeiro jogou para vencer. E o Atlético também, porque os dois estavam vindo de derrotas na Copa do Brasil e a torcida tinha que ter uma satisfação. Então, eles chegaram dentro de campo sabendo dessa responsabilidade, tanto o jogador do Cruzeiro quanto o jogador do Atlético. Mas, dessa vez, você não viu um clássico pegado, um clássico julgado. Você viu que dos dois lados, os dois times estavam praticamente andando dentro de campo. Não tinha garra, não tinha aquela falta mais forte, enfim. Porém, o Cruzeiro ainda estava jogando com mando de campo, que não é mando de campo, porque o Cruzeiro jogou em Uberlândia. Os 5 últimos jogos do Cruzeiro foram em estádios diferentes. O Cruzeiro não tem estádio. O Cruzeiro não tem porque a Minas Arena tomou conta. Não existe Mineirão. Não existe estádio para os torcedores nem do Cruzeiro, nem do Atlético, nem do América. O América tem o Independência e o Atlético vai ter a Arena MRV lá. E o Cruzeiro não tem nada. O Mineirão não é toca 3, porque nunca foi. Porque se fosse era do Cruzeiro, não é. É da Minas Arena. Ela manda lá, é casa de show. Entendeu? Por isso o representante Samuel Lloyd sempre ri. Entendeu? Porque ele sabe que não adianta fazer nada. Sempre o jogo vai ter que ser fora, ou vai depender deles. Se eles quiserem que joga, joga. Se não quiser, não joga. E a fim disso, eles pegam dinheiro de qualquer forma. Ou pega de jogos, ou pega de música. Então, o que está acontecendo com o Cruzeiro é isso. O Cruzeiro tem que focar agora. A gente tem que pensar o seguinte. Todos nós torcedores, cruzeirenses ou do time, o goleiro não é intocável. Quanto o goleiro está indo na sequência boa, ele tem que permanecer, igual o jogador. Quando o goleiro começa a fazer uma sequência ruim, ele também tem que ser substituído. São 5 mexidas, antes era 3 no futebol, agora são 5. Por que não substituiu o goleiro no primeiro tempo? Viu que ele não estava muito bem? Tem mais 2 jogadores, são 3 goleiros. Poderia ter colocado um outro goleiro para testar ele, entendeu? Mas não, deixa ele. Então, aconteceu isso novamente. E a gente perdeu por uma falha. E essa falha a gente fala que é individual. O jogo é coletivo, mas a falha foi individual. Porque teve tempo hábil de agarrar essa bola. Talvez se tivesse a barreira ali, bateria na barreira e teria ido para fora. Analisando o jogo em si, não foi um jogo bom. Nem para o Atlético, nem para o Cruzeiro. Tanto é que você não viu comemorações dos atleticanos saltando foguete, enfim, depois do jogo. Porque todos eles estavam da mesma forma. O time que ganhasse ali seria apenas mais os 3 pontos. Foi os 3 pontos perdidos pelo Cruzeiro para o Cuiabá, entendeu? E depois ganha no América de 4-0 lá. E agora perdeu para o Atlético 1-0 de uma falha, para mim, individual. Joga todos, perde todos. Mas tinha que ter tirado o goleiro. E não tem por que a torcida ficar vaiando o Wesley, não. O Wesley foi o melhor jogador em campo. Se quem tivesse lá no estádio e quem tiver em casa, pega e começa a assistir a partida, vê no GE e em outros lugares aí. Depois do jogo aí, vocês vão ver o jogador que mais se dedicou foi o Wesley. E foi o que foi vaiado assim que saiu. E os outros que estavam em campo não foram vaiados. Então, quer dizer, 2 pesos e 2 moedas. O Cruzeiro agora vai jogar contra o Bahia. E agora é aquela coisa. Quando o Cruzeiro estava em 2 competições e vice-versa, a gente falava, o Bahia agora passou na Copa do Brasil, ele está em 2 competições ou mais, e olha para vocês verem, vamos jogar contra ele, agora é na casa do Bahia, agora é jogar fora. E o Atlético tem uma observação, o Atlético joga terça-feira pela Libertadores contra a Aliança Lima. E tem aquele negócio, se perder, praticamente também pode dar adeus à Libertadores, porque ele está com 6 pontos em segundo, mas se os outros times ganharem aí, o Atlético vai se distanciar. Quer dizer, é um jogo super importante. Teve uma eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, depois teve esse clássico aí que poderia ter abalado, mas eles ganharam e vai com um pouco mais de força para cima agora do Aliança na terça-feira. E vamos ver o dia que o Cruzeiro for jogar aí agora, o próximo jogo, se vai ter alguma mudança. Enfim, torcedores cruzeirenses estão engasgados, porque o Cruzeiro estava vindo bem, o Pepa estava escalando bem, o time cansou, o time pregou.
Alguns jogadores estão saindo, igual o Ramiro que saiu, que não joga mais esse ano e tal. A janela de contratação vai se abrir e o Cruzeiro tem que pôr a mão no bolso e tem que contratar. Senão a gente sabe, a gente já está em 10º lugar nesse momento e pode perder mais uma posição se acaso o Red Bull ganhar do Fluminense. Entendeu? Agora se tiver um empate lá, o Cruzeiro continua fechando a rodada em 10º. Mas é isso aí, começou aquele lugar onde a gente já estava imaginando lá no começo. A gente sonhamos que poderíamos chegar mais longe. E podemos sim, se tiver algumas contratações que possa ser aquelas contratações que venha para somar. Bem, depois de uma partida, que para mim não foi uma partida, foi um gol, que só teve isso na partida, infelizmente tivemos essa derrota para o Atlético. Mas agora é cabeça erguida, fazer um novo planejamento aí pro final de ano, que agora só tem o Brasileirão. Acabou, não tem outra competição não. Então a competição é essa, certo? Então vamos correr atrás e vamos ver se a gente melhora. Inscreva no canal, dê um like, compartilhe e comente a respeito disso. O que vocês acharam dessa cobrança, deste gol infantil aceito pelo Cabral? E depois nos bastidores aí a gente vê as reportagens, jogadores falando que tá cansado. Não vou citar nome, mas só vocês verem as reportagens vocês vão ver. Se tá cansado não deve se entrar em campo. Tem jogador que já tá com a cabeça na janela de transferência para ver se talvez até saia do Cruzeiro. Não vou citar nome, mas é só vocês verem a reportagem que dá para vocês ver quem é esse. Que tá já com a cabeça em transferência aí talvez na janela. É isso aí, pessoal. Tenha um dia abençoado a todos.